Estamos iniciando o JRCast. Para vocês que nos acompanham pelo canal no YouTube, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos iniciando o primeiro episódio, bate-papo com convidados. Para vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal no YouTube, tem o botão aqui abaixo do vídeo e nos sigam nas redes sociais. O link também vai estar aqui abaixo para facilitar para vocês e para vocês não perderem nada do que irá acontecer de agora para frente aqui no JRCast. E hoje, para iniciarmos, estamos com o tema saúde mental. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a convidada, ela que é psicóloga, Isnanda Glécia. Boa noite, Isnanda. Seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E é ótimo ter esse espaço aberto para falar, né, dessa profissão que tem estado tanto em ascensão e que é uma profissão tão necessária, falar um pouco da psicologia e da importância da saúde mental, que é algo necessário nos dias de hoje, tão quanto a saúde física. Isso mesmo. Isnanda, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, como você decidiu seguir essa carreira de psicóloga. Conta um pouquinho pra gente como começou. É assim, eu não me lembro de pensar em ser outra coisa. Não sei se a tranquilidade, a paciência me trouxe um pouco, né, desse interesse em conhecer essa ciência e apresentar para as pessoas esse trabalho que é tão importante, que é o trabalho da psicologia. Então, desde muito nova, eu já quis ser psicóloga e seguir essa profissão. De lá, me formei em 2010, já tem 13 anos de carreira, né? Boa parte dela em outras cidades, recentemente que eu vim para minha cidade natal, que é Botirã, muito bem recebida, por sinal. Atuo onde eu gosto, que é em saúde mental. Atuo no consultório também, que hoje tem sido muito mais procurado do que há algum tempo atrás, né? A fala a respeito dos cuidados em saúde mental tem sido cada vez mais crescente. Atuei em vários, né, aspectos da psicologia, que a gente tem vários campos de atuação em assistência social, em saúde mental, na própria saúde, na educação. Então, minha abrangência é bem grande já de trabalho, de experiência profissional. Eu gostaria que você falasse pra gente a importância de fazer terapia. Fazer terapia hoje é uma necessidade, né? Principalmente pelo autoconhecimento. Estamos hoje muito influenciáveis, muito de ver na tela, muito de ver nas redes sociais a vida, de ver como que as pessoas vivem, acreditar muito naquilo que as pessoas falam, se visualizarem muito naquele processo e deixar de lado o eu, as suas vivências, o que eu gosto, quem eu sou, aonde eu quero chegar. E muitas vezes traçar esse caminho e se encontrar é algo que é bem difícil. E as pessoas muitas vezes precisam de ajuda profissional para alcançar esse objetivo, que na maioria das vezes é o autoconhecimento, é o autocuidado, é a resolução, né, de problemas também, que a gente trabalha muito com isso, quanto o tratamento também, né, dos adoecimentos mentais, né, os transtornos mentais. Está muito em torno disso, a necessidade de as pessoas, né, hoje buscarem a terapia. E sobre a sua atuação na questão da terapia cognitiva, comportamental, fale um pouco pra gente. Certo. A psicologia ela tem uma abrangência muito grande em abordagens, né? Tem a psicanálise, tem só a cognitiva, tem a humanista, tem o foco na pessoa, então tem várias abordagens. A minha escolha pela TCC, ela veio já desde a graduação, né? Veio um pouco de entender como que a sociedade tem vivido hoje. Muito de ser imediatista,
focar nos problemas mais atuais, não focar tanto no passado, tanto na infância. Então, a TCC ela tem muito disso, de trabalhar o hoje, da resolutividade dos problemas do hoje. Não que a gente não vá conhecer a pessoa, entender o seu histórico, que a gente faz todo esse processo, mas de trabalhar seu comportamento, suas ações, as cognições, os pensamentos, os comportamentos. Porque se a gente for pensar, uma coisa gera outra. Um comportamento gera um pensamento gera um comportamento, e muitas vezes o que eu vou fazer com isso? E diante de tudo isso, vem em conjunto as nossas emoções. A gente sente as coisas e não sabe o que faz com elas. E a gente às vezes não se pergunta, por que eu estou sentindo isso? Aonde que eu vou chegar com isso? Que retorno, que respostas eu vou ter me comportando dessa forma? Então a TCC ela traz muito essas questões, ela é muito mais pontual e objetiva. Justo por ela ser mais objetiva, ela tem um plano de tratamento. Porque assim, na terapia, muita gente chega no consultório e pergunta, quanto tempo? São quantas sessões? Eu vou ficar quanto tempo precisando vir até aqui? Não delimitamos quanto tempo, porque o processo terapêutico não depende apenas do psicólogo, depende principalmente do paciente, da evolução dele, do problema que ele apresenta, do desempenho dele ter o interesse de realmente fazer parte daquele processo e desenvolver-se enquanto ser humano, entender a necessidade de melhorar em alguns aspectos. A gente chama dentro do processo terapêutico os insights. Ele tomar ciência, aquele estalo que às vezes a gente precisa ter das coisas, que só quando isso acontece, quando se toma consciência das mudanças, é que o paciente começa a ter melhora. Então, dificilmente você vai chegar num psicólogo e vai dizer assim, olha, eu quero 4 sessões e quero resolver isso, ou então a psicóloga ou o psicólogo te dizer, em 5 sessões você vai ter alta. É bem improvável isso acontecer, mas depende muito do comprometimento, do paciente, de buscar. E a TCC ela tem essa vertente, a gente cria um plano terapêutico baseado na necessidade do paciente, quando ele busca, ele já apresenta o objetivo dele, a gente traça outros juntos, porque às vezes ele vem com o objetivo, mas precisa trabalhar outras questões para poder alcançar aquele objetivo dele, que às vezes ele não percebeu, ele não olhou por aquele lado. E aí quando a gente consegue encontrar o caminho e o paciente ele entra no processo, avança, aí é mais rápido. E a vida da gente está em constante movimento, está em constante mudança. Hoje você resolve esse objetivo, surge outro. Hoje eu tenho um problema, em seguida vem outro. Eu estou conseguindo me alicerçar nesse objetivo que eu queria, resolver esse problema. Vem um outro maior, algo que se agrava. Então o processo terapêutico ele é bem flexível, ele não tem um período específico. A não ser que o próprio paciente ele entenda, não, eu alcancei, eu já quero parar, ou então o psicólogo. E também tem isso da TCC. A gente vai fazendo feedback de todo o processo. Olha, nisso daqui você melhorou, isso aqui você precisa melhorar. O que mais você pode fazer dessa sua parte aqui nesse processo para que você evolua melhor? Você, enquanto terapeuta, consegue ir trazendo para o paciente a realidade onde ele está dentro do processo terapêutico. Então, sempre foi a psicologia para mim, sempre foi a escolha a TCC. E em relação a essa terapia, quem são os pacientes que normalmente procuram por esse tratamento? Os pacientes que mais procuram têm N situações, problemas de relacionamento, problemas de lidar com as emoções, mesmo tem pessoas que não conseguem lidar com a raiva, não conseguem lidar com o medo, com a frustração, com o não, transtornos mentais específicos, depressão, ansiedade, hiperatividade, o TDAH, vários transtornos, vários problemas sociais, de relacionamento, dificuldades com habilidades sociais. Todos esses
as pessoas buscam a terapia mais. Hoje a incidência tem sido mais isso. Não tem uma idade específica, assim. Hoje, né, pelo menos no meu consultório, procura todas as faixas etárias. Então, crianças que têm dificuldade de lidar com as emoções e já estão desencadeando a ansiedade. Adolescentes com dificuldade de socializar, porque depois da pandemia isso veio muito, cresceu muito. Né? Aquela frase, fique em casa, internalizou nas pessoas ao ponto deles adoecerem. E de hoje, quando já pode se sair, as pessoas não conseguirem realmente sair e viver da forma mais adequada ao ponto de precisar de ajuda profissional. Aproveitando que você citou aí, fala um pouquinho dessa doença do século, que é a ansiedade. Acredito que todo mundo, a maioria das pessoas, 90%, acredito eu, Sim. que sofre com ansiedade. Eu mesmo tenho ansiedade. A minha hoje já está bem mais moderada, mas ainda assim me vejo em algumas situações que ela vem mais forte, mais presente também. Os estudos mostram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? Não é uma estatística que a gente gostaria de ter, mas que infelizmente estamos acometidos e que é um dado que é importante ser falado. Porque as pessoas ainda usam a ansiedade como um termo, digamos, pejorativo. Algo simples que acontece. Estou ansioso, estou ansioso. Não é uma brincadeira, é um transtorno realmente, um transtorno mental que precisa ser levado a sério. Né? Assim como a depressão, que também é um dos transtornos do século, a ansiedade ela também desencadeia outros problemas. Ela pode levar à fobia social, ela pode levar à ideação suicida, ela pode levar ao transtorno do pânico, ela pode desencadear problemas físicos, fisiológicos. Então precisa estar atento aos sinais, é preciso conhecer os sintomas, é preciso procurar ajuda e ajuda profissional. Hoje eu vejo muito no cenário atual as pessoas assim, estou muito ansiosa, vou tomar uma. Não consigo dormir, vou comprar um remedinho ali, vou tomar um chá de alguma coisa. Vou na casa da vizinha bater um papo, vou ligar para a amiga. Ajuda? A parte de conversa ajuda. Mas a parte do uso inadequado de medicação, automedicação, o uso de álcool, seja ele moderado ou além disso, não ajuda. Estimula mais ainda o seu sistema nervoso central, porque a ansiedade ela está relacionada e está focada diretamente no nosso sistema nervoso central. É onde a gente reage, é onde o nosso corpo reage a qualquer situação. Se você se assusta, foi o seu sistema nervoso. Se você brigou, foi ele. Se você relaxou, foi ele. Então a ansiedade está muito atrelada ao nosso sistema nervoso central e a gente precisa manter esse equilíbrio. E o álcool, muita gente acha que é um aliado, mas na verdade não é, o contrário. Para a ansiedade, para a depressão, para todos os transtornos. Né? As pessoas utilizam ele como algo para coragem, para ânimo, para ser feliz, mas na verdade é algo que se torna bem pior, porque quando você amanhece o outro dia, que a realidade vem, aí os sintomas voltam. Então que remédio é esse? Que no outro dia eu estou igual, eu estou pior. Então não é um remédio para a ansiedade. E quando a gente fala de sintomas, eu acho importante a gente ressaltar alguns que as pessoas acabam, né, desconsiderando. Porque se a gente for listar aqui, eu vou ter que trazer uma página inteira. Mas pelo menos alguns principais, né? A falta de atenção, a dificuldade com sono, o excesso ou a falta de apetite, o excesso ou a falta do sono, a dificuldade de se relacionar, sintomas físicos, no caso, suor, tremor, dores de cabeça. Muitos são sinais de ansiedade que às vezes a gente vai deixando de lado, achando que é só uma brincadeira, que vai passar, quando na verdade eles só vão aumentando. Vem problemas estomacais, né? Muita gente queixa de dores de estômago, tem pessoas que sentem ânsia de vômito, que chegam a vomitar. Tem pessoas que paralisam realmente, que não conseguem reagir de forma nenhuma. O choro também é um sintoma da ansiedade. A irritabilidade.
Então, ele tem muito da análise, de analisar o que você tem, porque ele é uma coisa ou é outra. Sentir muita fome pode ser ansiedade, não sentir também. Ter muito sono, sim, não ter sono também. Eu estar muito relaxada, inerte, né? Não reagir às situações, pode ser. Eu ser agitada, acelerada demais também. Então, a gente precisa analisar muito bem esses sintomas. E a principal situação é entender de onde está vindo tudo isso. O que meu corpo está falando? Que sinais que ele está me transmitindo que eu não estou prestando atenção para entender de onde está vindo? O que está me deixando ansioso? O que eu vou fazer com isso daqui? E aí, quando você pensa nisso e você só guarda, só acumula, a tendência é vir outros transtornos associados, deixar de ser apenas ali leves sintomas de ansiedade e começar a desenvolver crises fortes, porque hoje, criança, adolescente, adulto, idoso, é visível a quantidade de pacientes, de pessoas que têm procurado unidade de saúde, hospital, consultório de psicologia, de psiquiatria, por conta das crises de ansiedade. Desmaio, paralisação, e aí chega no hospital, coração acelerado, falta de ar, esses nem se fala, esses já são bem típicos mesmo. Aí quando o coração acelera, você começa a sentir falta de ar, palpitação, tô com problema de coração. Isso, é verdade. Tô com problema no pulmão. Será que ainda é a Covid? N perguntas se vem, mas você não associa que aquilo está associado à sua mente, quando na verdade é a mente que faz tudo isso. É o seu sistema nervoso central reagindo. E a gente precisa de ajuda em relação a isso. Aí você chega no hospital, afere a pressão, ok. Mede os batimentos cardíacos, ok. Vai, afere tudo o que precisa, tá ok. E é ok. É ansiedade, né? São sintomas que surgem, você já não mantém o autocontrole, ele toma conta e você precisa, às vezes, ser hospitalizado, fazer uso de medicação, que é uma outra situação. Hoje as pessoas ainda têm muito preconceito com o uso de medicação. Né? Por que a gente pode tomar o anticoncepcional todos os dias? A gente pode tomar remédio para diabetes, pode tomar o da pressão e não pode tomar um para controle da mente. As pessoas realmente têm preconceito mesmo. Ainda tem muito preconceito de fazer uso de medicações, acha que vai viciar, acha que vai ficar dependente. Aí tem aqueles que fazem uso de outras drogas, lícitas ou ilícitas, que dizem, não vou fazer associação, então para a medicação e prefere a válvula de escape ali. E isso só vai contribuir para o quadro piorar. Ou então começa, tem um efeito colateral, já para. Não espera o efeito esperado, né? Não aguarda que o organismo se adapte, porque o nosso organismo e as medicações, hoje a gente tem N medicações. Então, como tem muitos medicamentos, é justo porque temos vários organismos. Então, cada um se adapta a uma maneira à medicação. Tem os efeitos colaterais? Tem. Não precisa ficar lendo a bula, eles estão lá. Mas se você for ler a bula, você vai se assustar. Realmente. Mas escute o médico, ele está te indicando, usa direitinho, você vai melhorar dos sintomas, né? É todo caso de ansiedade que vai precisar de remédio? Não. A princípio, sempre que o paciente chega no consultório, a gente vai analisar os sintomas, ver como ele está. Se for preciso, a gente direciona para o profissional que receita, né? Para o psiquiatra ou para um clínico. Mas, a princípio, a gente sempre recomenda a terapia. Porque a ansiedade, ela vem de algum gatilho. Não é sem motivos. A gente às vezes, fiquei assim do nada. Será que é do nada? O que você está sentindo? O que não está indo bem? Como é que está a sua vida? Você tem se organizado? Você está vivendo bem? Você está satisfeita com a sua vida, com suas coisas, com você mesmo? Você está com um problema que você está se negando a resolver, a cuidar? A gente tem que prestar atenção na gente. E às vezes, né, ao mesmo tempo que fazer uso da medicação é importante para o controle, o outro lado diz, a medicação não é tudo. Se você usar, porque a medicação eu costumo falar para os pacientes, dar sempre um exemplo assim, é igual sabe um vazamento, uma torneira, que você vai lá e isola ela e resolveu. Sim. Aquela fita soltou, tá lá de novo, vazando tudo de novo. Resolveu o problema? Não, tampou, melhorou aquele momento. Em seguida volta tudo de novo. Se você não for lá e resolver o problema da torneira,
ela vai continuar vazando, o problema vai continuar lá. Bem assim a gente. Se a gente relutar em resolver nossos problemas, em nos conhecer, em melhorar enquanto seres humanos, que eu falo em seres humanos no sentido de tomar atitude, de autoconhecimento mesmo, a tendência vai ser essa. Pessoas cada vez mais ansiosas, com hospitais mais cheios de pessoas com crise de ansiedade e as pessoas sem fazer o tratamento adequado. Não é vergonha dizer eu tenho ansiedade. Não é vergonha. O receio que a gente precisa ter é de eu não cuidar daquilo que eu tenho. Isso. Por que eu estou com dor na coluna, eu procuro um ortopedista, e eu estou com ansiedade, eu não procuro um psicólogo? Exatamente. Qual o problema? Não tem. Até mesmo que uma coisa desencadeia a outra. Nós somos seres humanos completos, corpo e mente. Se um não vai bem, o outro também não vai. Então a gente precisa ter essa tomada de consciência para que a gente seja seres humanos cada vez mais saudáveis, tendo consciência de que as doenças mentais elas estão aí presentes e são naturais como as outras. Aproveitando aí a sua fala em relação à medicação, à solução, Sim. eu tenho analisado, tenho pesquisado muito e também eu tenho praticado atividade física, que tem me ajudado muito nessa questão de ansiedade. Eu hoje tenho menos quando eu pratico atividade física. Sim. Qual a importância para você da atividade física? São benefícios comprovados, né? A atividade física com benefício para o corpo e da mente. Por que a gente coloca esses benefícios? Quando o seu corpo está ativo, você libera mais hormônios, que a gente chama dos hormônios do bem. Você libera adrenalina, você libera serotonina, você põe para fora suas energias e você adquire outras energias melhores. A gente tem muita energia canalizada que a gente não sabe para onde desloca elas. A atividade física é um caminho. Quando a gente põe o nosso corpo em movimento, o nosso sistema nervoso também está trabalhando, o nosso cérebro também está trabalhando. Quando a gente pratica atividade física, o nosso cérebro tende a fazer mais sinapses. Ele tende a melhorar a produção de células, a produção de hormônios, a produção de neurônios. Então a gente precisa praticar cada vez mais atividade física. Hoje no consultório quase 100% dos pacientes que chegam perguntam, está praticando atividade física? Tem que ir. Insisto e persisto, porque é uma necessidade real e a comprovação também é real dos benefícios. Tem a ver com estética? Não tem a ver com estética. Tem a ver com bem-estar, tem a ver com autoestima. Hoje a gente vive atrás de coisas pequenas para nos trazer autoestima. Por que não ir atrás da atividade física? E quando eu falo atividade física, não é só a academia, não é só, né? É outras coisas também. É andar de bicicleta, é correr, é andar, é esportes num contexto geral, é a academia bem, como é que se fala, com um preparador específico também, não é só ir até a academia, é fazer realmente o que precisa ser feito, é colocar aquilo como disciplina. Eu tenho que tomar banho todo dia, eu tenho que comer todo dia, e me faz bem. Por que não tirar uma hora para ir fazer atividade física? Hoje a sociedade tem falado muito de tempo. Não tenho tempo. Não tenho realmente tempo. a desculpa é essa. É a desculpa que se usa. Mas você, às vezes, se você prestar atenção, tá a pessoa lá online mais de horas. há mais de horas, sentado no seu sedentarismo ali, queixando que não tem tempo. Isso. Tira aquele tempo para aquilo ali e vai. Desconta 10 minutos de uma coisa, de outra ali, meia hora, 40 minutos, uma hora de atividade física, é uma hora de benefício, é uma hora de promoção de saúde física e mental. É mais que suficiente, né? É mais que suficiente. 3, 4, 5 vezes na semana, a gente consegue se organizar. Sim, consegue mesmo. E para quem não sabe, o mês de agosto ele vem com uma campanha. A campanha do Agosto Lilás. Acredito que muita gente não sabe. Eu também não sabia até pouco tempo. E eu gostaria que você falasse para o pessoal falasse um pouco sobre o Agosto Lilás, sobre essa campanha. Então, o Agosto Lilás, né, o ano inteiro são feitas campanhas, né, de cuidados com a saúde. E o mês de agosto, o Agosto Lilás, ele vem representando a não violência contra a mulher, né, que é algo que tem sido muito
crescente. A pandemia deu uma ênfase muito grande, né, a essa questão da violência doméstica. E aí é importante falar também que não é só a violência doméstica. A mulher sofre vários tipos de violência, que precisa ser relatado, que precisa ser chamado a atenção. As mulheres precisam entender que elas têm uma rede de apoio, que elas têm direitos, assim como os homens têm, os direitos são iguais, né? Nós, mulheres, conquistamos muitos direitos e precisamos fazer valer todos eles. Temos informações? Temos. Mas parece que muita mulher ainda não teve a tomada de consciência do quão grande é o poder delas acerca do próprio corpo, da própria vida, dos próprios relacionamentos. As mulheres são ainda muito julgadas. São julgadas pelo que faz, são julgadas pelo que veste, por onde anda. O tempo todo é julgada. Estamos no Setembro Amarelo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Islândia, sobre a campanha do Setembro Amarelo, para o pessoal aí que nos acompanha. Essa campanha do Setembro Amarelo é uma campanha que ela é mundial, né? Que ela visa realizar um trabalho de prevenção ao suicídio. Hoje a gente já nem fala tanto a questão da prevenção ao suicídio, mas a valorização da vida, né? Todo ano essa campanha ela tem um lema. O lema desse ano é: se precisar, peça ajuda, né? Cada ano tem um tema específico para se trabalhar. Esse ano, se precisar, peça ajuda. As pessoas ainda têm muita dificuldade em pedir ajuda profissional, mas a gente entende que quando uma pessoa chega ao ponto de pensar em tirar a própria vida, ela realmente precisa de ajuda profissional. Então, é um alerta, né? Usar esse espaço para dizer que é um alerta que precisa ser feito, que se você em algum momento da sua vida pensou em tentar contra a própria vida, procure ajuda profissional. Falar é a melhor solução para esse problema. É uma estatística muito grande ainda no Brasil. A cada dia, 35 pessoas cometem suicídio no Brasil. Então, a estatística que é muito grande, que mesmo tendo já diminuído, mas é algo que ainda é muito gritante, que as pessoas ainda que não cheguem a cessar a própria vida, ficam com sequelas, né? Precisa ser tratado, precisa ser levado em consideração quando uma pessoa faz um relato desses. Então, você ouviu alguém falar, você conhece alguém, ou você já passou por uma situação dessa, peça ajuda profissional. Cuide da própria saúde mental, né? Cuidar disso também é cuidar da saúde mental. Sim. Então fica esse alerta para essa campanha tão importante. Eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos seguidores aqui sobre esse nosso bate-papo. Fique à vontade. É um espaço, né, de mídia, é sempre um espaço muito importante para a gente comunicar, e para falar de psicologia e falar de saúde mental não é diferente, né? E é um convite às pessoas, eu quero usar o espaço para fazer um convite às pessoas a darem mais atenção aos cuidados com a saúde mental e que diminua cada vez mais o preconceito em buscar ajuda profissional, em procurar um psicólogo. Muita gente ainda fala, eu não sou doido para procurar um psicólogo, mas eu afirmo, é para não ficar. Com o mundo contemporâneo que a gente está hoje, com o mundo imediatista, se a gente não procurar ajuda, a gente corre grande risco de ficar doido por aí. Mas, né, tirando brincadeiras à parte, procure ajuda profissional, fazer terapia é algo muito importante para a evolução do ser humano. Isso, muito bem. Gente, vamos deixar aqui abaixo do vídeo o contato de Islândia. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a sua presença, Islândia, estar aqui com a gente. Muito obrigada. Agradeço a Júnior também, a Silvete pelo convite, né? Foi muito bem aceito já de prontidão, tanto em servi-los ao convite quanto em falar desse assunto que é tão importante. Muito obrigada. E quero aqui agradecer também a Júnior Novaes, Silvete Oliveira, agradecer os meninos aqui, toda a equipe do JRCast, toda a equipe da JRNet, agradecer todo mundo que colaborou para esse primeiro episódio que está acontecendo agora.
Ainda estamos em preparação, ainda estamos começando, mas acredito que a gente vai longe. E para vocês que nos acompanham, fiquem ligadinhos aí nas nossas redes sociais, que iremos postar os próximos episódios, os próximos convidados e os próximos temas também que serão abordados aqui no bate-papo, ok? Então todos fiquem com Deus, um forte abraço.